Boa noite, galera. Estamos aqui hoje, um bate-papo com o nosso convidado, o querido Mestre Canário. Tá bom? Nós estamos aqui guardando ele para a gente conversar um pouco sobre a Associação de Capoeira Benguela, Mestre Badanai, no qual no dia nove de setembro, completou 41 anos de atividade. Né? Muito tempo, uma vida inteira para capoeira. E nós aproveitamos aqui para convidar o mestre Canário, porque ele é um dos conhecedores do mestre desde o seu início, né? Então vai ser um bate-papo muito gostoso, hein? Vocês não pode perder não, porque esses dias aqui nós estamos aprendendo muito com esses mestres antigos, né? E são mestres antigos que fazem parte da nossa história, né? Então é muito interessante a gente estar conhecendo eles. Então vamos ver se o mestre já está chegando por aí. Desde o início lá do mestre Badanai, os dois são formados da mesma academia, Associação de Capoeira Nova Luanda. Então é legal, né? Vamos conhecer a história desses dois grandes mestres aí da nossa capoeira. Vamos lá, mestre Canário. Tá chegando na área, mestre. Lá, já estamos com alguns participantes aí. Salve, mestre Canário! Como é que vai sua, mestre? Salve, mestre Ivo, uma boa noite a todos vocês. Um forte abraço aí a você, a mestra Meire, ao seu filho, né, o príncipe aí, capoeirista, né? Também um forte abraço a todos aí da Associação de Capoeira Benguela. Estou tentando ajeitar aqui tentando ajeitar aqui para dar tudo certo aqui, para poder ficar legalzinho aqui. Legal, Como é mestre. que tá? Tudo bem? Tudo Mestre, bem por muito aí? Tá me bom, ouvindo? né? Esses dias aqui nós temos aprendido muito aí com o senhor, né? Realizando esse bate-papo com o mestre Badanai. Muito gostoso de ver, né? São dois mestres da nossa atualidade, né? Que fazem parte da nossa história da capoeira, né? Então, mestre, vamos começar, porque a gente sabe, eu aprendi com o senhor, uma hora não dá para nada, né? Então, vamos logo para o nosso bate-papo aí, agradecer a visita de todo mundo que está assistindo a gente. E vamos lá. Mestre, eu queria começar com uma pergunta simples aí para o senhor. O senhor se recorda em que ano o senhor conheceu o mestre Badanai? Rapaz, assim como o mestre Badá, eu sou meio ruim de data, né? Porque eu lembro muito bem que de 74, final de 74, já no começo de 75, eu comecei a treinar na Rua Suíça, ali nas salinhas, em frente à Igreja do Bonfim, no Parque das Nações, em Santo André. E eu lembro que eu comecei a treinar ali, e ali já estava Moura, o irmão dele, na época o Celso não era mestre, né? A gente fala mestre Celso, mas estava o Celso de Moura, o Roberto de Moura, o Roberto Cripa, o Eduardo Pauletti, o Oswaldo Alemão, né? E nós tínhamos outros companheiros lá, mas logo em seguida, nesses meados, eu não sei datar corretamente a data em que chegou o mestre Badanai, mas logo que chegou José Roberto Badanai, José Roberto Badanai, ele é um camarada marcante, né? Isso desde jovem. Onde ele chega, ele já domina o espaço, entendeu? Então, desde a sua juventude,
quando ele já chegou na Nova Luanda, ele já chegou treinando e marcando o seu território. Isso eu lembro muito bem. O mestre Badá tá lembrando o Tom aí, né? Que na verdade o nome é Roberto Moura. O Tom era um cara fantástico, irmão do Celso de Moura, né? Então nós tínhamos uma gama além, né? Principalmente seu mestre fala muito de Joãozinho Paranauê. Esse foi um dos primeiros que nos recebeu, né? Que recebeu a mim, depois logo em seguida recebeu também José Roberto Badanai. Legal, mestre. Mestre, então, vamos dizer assim, né? Que o senhor conhece o mestre. Ivo, não estou te ouvindo. O senhor conhece o mestre? Tá ouvindo? Mestre Canário? Não ouvi a pergunta, Ivo. Mestre. Peraí, deixa eu tirar o fone aqui. Que eu... Repete a pergunta, Ivo. Vou lá. Então, o senhor conhece o mestre desde o início dele. Não estou conseguindo ouvir. Tá conseguindo, mestre? Mestre, me chama de novo que eu não consigo te ouvir. Vou te chamar novamente. Estamos aí com uma interferência aí na transmissão do mestre Canário, mas nós vamos tentar novamente convidá-lo a participar, para a gente saber mais um pouco dessa grandiosa história aí do mestre, né, do mestre Badanai, mestre Canário, que é conhecedor. E agora, mestre, está conseguindo ouvir? Beleza, e você me ouve? Tranquilamente, muito bom. Mestre, eu gostaria que o senhor falasse para nós, já que o senhor conhece o mestre desde o início, como era o mestre José Roberto Badanai nas rodas de capoeira no seu início? Antes, vamos lá, bem antes da inauguração da Associação de Capoeira Benguela. Conta um pouquinho como era o mestre Badanai para nós. O Badá, o menino José Roberto, desde que ele entrou na capoeira, é uma coisa interessante. O capoeirista, ele tem características, né? Eu sempre gostei de cantar. Entrada, saída, ele logo foi pegando as coisas assim de uma forma muito legal, eu lembro muito bem disso. Então, já desde do seu início, do seu aprendizado, a gente já sentia, eu sentia e outros também já sentiam, que o Badanai, ele tinha essa característica de luta, de levar a capoeira como luta. Eu não sei, eu não me recordo, talvez eu esteja falando bobagem, mas eu não me recordo de piroletas, de mortais do Badanai, de subir parede, virar de cabeça para baixo. Eu não me recordo isso do Badanai. Eu me recordo Badanai, aquela capoeira de luta. Bem depois, um tempo depois, o Zé Nicomédia entrou e a gente via a característica, porque cada pessoa que entra na capoeira, a gente analisa, né? Tem a sua característica. Então, quando eu vi José Nicomédio dos Santos Filho entrar, ele já, nos primeiros treinos e tal, e salta para lá, salta para cá, não deixando de lutar também. Ele já desde cedo também já começou na pegada, mas ele tinha uma coisa que muitos da Nova Luanda não tinham. O Zé Nicomédio tinha o dom da acrobacia. E já o que eu lembro do mestre Badanai, do José Roberto, do menino Badanai, eu lembro já dessa característica, depois foi desenvolvendo essa característica da luta. Não só ele, como outros que foram também, né, se especializando na Nova Luanda e foram tendo essa característica de luta também. Eu lembro muito bem de Eduardo Pauletti, que é bem antes da gente,
Eduardo Pauletti também era um jogo leve, você vacilava e já botava você no chão. Então, cada um tinha a sua característica. E uma característica marcante do Badanai era, além da sua irreverência, que ele era um cara irreverente pra caramba, às vezes a gente tava no treino sério e ele dava aquelas pérolas dele, assim, aquela descontração e tal, mas a gente já via aquela característica de lutador, de camarada pegador mesmo. Legal. Muito bom, né, Messi? Messi, aqueles tempos, né? Vocês tinham costume de correr roda também, né? E eu queria que o senhor contasse um episódio para mim. Não sei se o senhor vai lembrar ou não, né? O senhor lembra uma vez que o mestre Badanai foi lá no Vassoler, que ele tinha encarado a turma do Lindouro, e aí ele foi até lá, né? Até o mestre Gatão também estava lá, e aí você ficou sabendo. Conta um pouquinho dessa história aí, se o senhor lembra dessa história, mestre. Então, hoje não é tão usado esse vulgo, né? Casa de caboclo, né? No meu tempo tinha mais. Era uma no meu tempo tinha mais. Tinha. No meu tempo tinha mais. Então, é assim, a gente via um camarada que era meio ligeiro, que era meio saliente e tal. Aí o cara achava que ele era meio folgado. Aí juntava uma patotinha e falava assim, bom, vamos montar uma casinha de caboclo para esse camarada. Onde esse camarada tiver, a gente bota esse camarada na roda e ninguém tira. E nós vamos cansando ele e pegando, né? Esses dias não, há um tempos atrás, eu vi, o cara criou, é uma montagem, né? Um monte de pitbull assim, olhando para a foto, dizendo assim, seja bem-vindo à nossa roda de capoeira. Então é mais ou menos assim mesmo, ficava aquele monte de pitbull esperando o camarada chegar. E eu lembro mais ou menos dessa situação, que eu fiquei sabendo antes que iam montar essa casa de caboclo pro meu irmão. E eu, como bom irmão, né? Eu peguei e avisei, falei, Badá, tu vai chegar lá no Vassolé, lá vai ter uma casa de caboclo montada pra ti. Mas o interessante de tudo isso é que o menino José Roberto, ele também provocava essas reações das pessoas. Porque ele sempre foi assim, o menino José Roberto, ele não levava desaforo para casa. E muita gente, às vezes, dentro do mundo da capoeira, é assim, gosta de cutucar a onça com a vara um pouquinho curta, né? Que é o que a gente aconselha as pessoas a não fazer, né? Então, pode, né? não pode, né? Então, o menino já era saliente, já era pegador, né? O menino já era um menino meio danado. Aí os caras cutucaram e depois queriam tirar a desforra, mas não tinha como, né? Realmente, eu tive o privilégio de ter uns irmãos de capoeira que onde a gente ia, a gente não saía perdendo de forma alguma. Onde a Nova Luanda baixava, dava trabalho, seja no ABC, né, com todo respeito a todos os irmãos do ABC, seja em São Paulo, mas eu não me lembro, da gente lá em Guarulhos, na Rosa Baiana, onde a gente chegava, a gente marcava a nossa presença. Então é assim, quiseram montar uma casa de caboclo com meu irmão Badá, eu fiquei sabendo, né? E aí eu já dei um toque para ele. Falei, Badá, fica ligado que o couro vai comer, mas a gente vai segurar aí. E ele pode falar muito mais dessa história aí, que foi uma coisa muito legal. Uma coisa legal também, eu vou te contar como o José Roberto era folgado, cara. Como ele era folgado. Vou te contar. Nós, depois de muito tempo, nós saímos, né, do prédio, fomos para a sede do Parque das Nações, na Rua Suíça mesmo. E depois
nós fomos para um açougue. Lá na Rua Oratório, lá embaixo, um salão de um açougue, né? E aí, a gente treinava às vezes o dia inteiro. Treinava de manhã, treinava de tarde, treinava de noite. O mestre nos deixava bastante à vontade, né? Então, a gente estava numa fase em que a gente só estudava e ainda não trabalhava, né? Sim. E às vezes aqueles que trabalhavam deixavam para vir no horário que podiam treinar. E aí eu nunca esqueço desse folgado, caba folgado chamado José Roberto Badanai. Passava os ônibus da peãozada, em frente à academia. Então passava cara da Pirelli, cara da Volks, cara da Mercedes, passava onde de tudo quanto era lugar, que vinha de São Mateus, vinha de várias localidades ali e passava em frente à academia. E esse moleque folgado, chamado José Roberto Badanai, parava o treino, ficava em frente à academia e falava para os caras assim: "Ei, peãozada, vai tudo trabalhar, vai se lascar, né? Enquanto eu estou jogando capoeira aqui, ó, vocês vão tudo trabalhar, seus peão, vai se lascar e tal." Olha como o bicho era folgado pra caramba, eu nunca esqueço disso. Ficava provocando, e eu falava pra ele: "Badanai, uma hora dessa vai parar um ônibus desse espião aí, os caras vão ir pra... Não, deixa vir, cara, que nós segure, pai." Aí o interessante é que depois de um tempo, o cara me entra na Mercedes pra trabalhar, entendeu? O feitiço virou contra o feiticeiro. Ele tirou o sarro dos caras e ele acabou se lascando. Legal, hein, mestre? Ó, mandar um beijão aí para todo mundo que está assistindo a gente, né? Tô vendo aí nossa comadre Edna, Nina, Universo da Escuta, Cris Delegada. De Goiás. Cris Delegada de Goiás, do Grupo Muzenza. Opa, legal, hein? Obrigado pela presença aí, pessoal. E vamos lá, conhecendo um pouquinho mais sobre a história dos mestres, né? O mestre Marcão Contreiras está aí também. Então, muitas pessoas hoje, né, mestre, quer saber a história dos mestres que às vezes nem ou nunca conheceram, né? Quer saber do mestre lá da Bahia, quer saber do mestre de outro lugar, e às vezes as pessoas deixam de conhecer a história dos mestres que fizeram a nossa formação, né? Nós temos aqui, aprendi bastante com o senhor contando a história, né? Que na época vocês criaram a Tríplice Aliança, que foi o senhor, o mestre Carioca e o mestre Badanai. Mestre, conta para mim, como que surgiu a ideia de vocês criarem essa Tríplice Aliança? Cara, essa é uma coisa que emociona até, porque, desculpa, eu tenho que falar, às vezes eu vejo a capoeira tão desunida, sabe? E a situação era o seguinte: Santo André começou a se destacar muito na capoeira. Santo André, durante um tempo, foi considerada a capital da capoeira, porque além da Academia Santo André, e depois com o surgimento da Nova Luanda, que veio de um formado Zé de Andrade, que foi Valdenor, que criou a Nova Luanda, o que começou a acontecer? Santo André começou a desenvolver muito. E aí, perdão, e aí, isso deu um certo ciúmes no pessoal de São Paulo, porque o pessoal falou: esse pessoal de Santo André, esse pessoal do ABC, São Bernardo também crescendo, mestre Zé da Volks com um trabalho forte, São Caetano bombando com o mestre João Ferreira, né? Que era um ícone da capoeira, foi um ícone da capoeira do ABC. Então o ABC começou a bater muito forte na capoeira, e o povo de São Paulo, onde estavam ali as grandes raízes da capoeira,
aqueles baianos que vieram de Itabuna, né? Aqueles baianos que vieram de Itabuna, que são ícones para nós. Eu sempre digo que a capoeira paulista deve muito à cidade de Itabuna, porque de lá vieram os grandes mestres como Reinaldo Suassuna, como Joel, como Miguel, que vieram da Bahia, mas puxado. O meu padrinho de capoeira, falecido mestre Roberto Itabuna, né? E tantos outros, Almir das Areias, que hoje chamam de Anandes, e os irmãos dele, Demir e Valdir. Então, a capoeira de São Paulo, Capitã de Areia. A capoeira de São Paulo era muito forte. E aí, de repente, o ABC começou a desenvolver numa grandeza de capoeira, graças a João Ferreira, José Pereira da Vox, Zé Pereira e Valdenor Silva dos Santos, além, é lógico, de Zé Andrade, né, que foi mestre, que é mestre de Valdenor. Então, o que aconteceu? Nós começamos a bombar. E aí, no advento de Federação Paulista de Capoeira, eu sempre tive essas ideias. Inclusive, no futebol, também criei uma tríplice no futebol, com alguns amigos, o Carlos e o Rui do Sage e o Carlos do Benfica, futsal, né? Então, eu criei também isso dentro do futebol, mas primeiramente eu criei isso. Criei não, quando eu digo criei, juntamente com esses irmãos, José Roberto, Luiz Roberto e eu, Éder Roberto. O que nós pensamos? Puxa vida, por que não preparar os nossos atletas, preparar os nossos meninos, preparar as nossas crianças, para que quando chegar o Campeonato Paulista, esses meninos eles já estejam preparados. Então, eu sempre tive essa concepção, tanto na capoeira como no futebol e agora no boxe novamente, que eu voltei a dar treinamento de boxe, inclusive hoje dei um treinamento. Quero agradecer ao mestre Evani, que participou do meu treino hoje, e a professora Baeté, do Grupo Guerreiro de São Jorge, participando do treino comigo hoje, foi muito gostoso. Então, eu sempre primei pelo seguinte, pelos campeonatos. O que enchia a minha escolinha de futebol, que infelizmente por causa da pandemia quebrou, o que enchia a minha escolinha de futebol era os campeonatos de futebol. O garoto, ele quer treinar e ele quer mostrar aquilo que ele aprendeu dentro da quadra, dentro do campo de futebol. E eu, naquela época, juntamente com o Bananá e com o Carioca, foi o que nós imaginamos. O que enche a academia? O que dá vontade? O aluno, ele não pode só viver de batismo e roda na rua. Batismo e roda na praça. Você pergunta um camarada, quantos anos de capoeira você tem? Ah, eu tenho 20 anos. O que você fez na capoeira? Ah, eu joguei na praça e participei dos batismos, eu recebi cordão. Isso é muito pouco, porque a capoeira é muito rica. Então a capoeira, ela pode ter festivais de música, né? Ela pode ter festivais de dupla, festivais de grupo. O que são os festivais? A apresentação mais bonita. Eu, por exemplo, disputei pela Nova Luanda, junto com um formado meu mestre chamado Alonso, nós disputamos no Tatuapé um campeonato de dupla. A dupla que jogasse mais bonito. E nós pegamos em vice, nós ficamos em segundo lugar. Então você tinha uma disputa, você treinava para disputar alguma coisa. E isso é que enchia as academias, como hoje, antes de começar a pandemia, é o que sempre encheu as minhas escolinhas de futebol. E o que aconteceu? Quando nós nos unimos, nós três, pintou esse desejo de começar a fazer campeonatos entre as 3 academias, Príncipe de Luanda, Benguela e Império Negro, porque naquela época a minha academia não chamava Birimbau para Cristo. Birimbau para Cristo foi depois da minha conversão por causa do meu princípio de infarto, né? Devido a problemas com a bebida. Eu tive um infarto, um princípio de infarto terrível, foi quando veio a minha conversão. E quando eu voltei para a capoeira,
eu mudei o nome de Império Negro, em homenagem a Quilombo dos Palmares, para Associação de Capoeira Berimbau para Cristo. Não tem nada a ver com gospel, não é capoeira gospel, é simplesmente uma homenagem minha àquele camarada, né, que está lá em cima, que me tirou da sarjeta, me tirou do hospital quando eu estava para morrer. Então, o que a gente criou? Império Negro, Benguela e Príncipe de Luanda. Criamos um sistema em que nós treinávamos, trocávamos ideias, não tinha ciumeira. Eu acho tão bobo, eu acho tão ignorante essa ciumeira. Foi o que eu falei para o Evânio hoje, para Abaeté. Falei, que gostoso ter vocês aqui. Mestre Evânio, poxa, um grupo fantástico, grupo Harmonia, Abaeté, uma baita de uma capoeira, vindo treinar comigo. Não tem vaidade, vieram treinar boxe comigo hoje. Eu vou lá no Mestre Ronaldo, ó, essa semana mesmo fui no Mestre Ronaldo, para o Mestre Ronaldo aperfeiçoar o meu boxe, porque eu treinei com Carola muitos anos atrás, mas não tem problema nenhum eu ir na volta do mundo e ter um treinamento com o Ronaldo. Domingo passado eu estive no Piu Piu, né? Cheguei lá, peguei na bateria, o Piu Piu falou, fica à vontade. Eu assisti uma aula do Piu Piu. Não tem problema nenhum. Não tem esse jogo de vaidade. Mas alguns capoeiristas com a cabeça pequena tem esse jogo de vaidade. Eu não tenho problema nenhum ir no Ilessaim e assistir uma aula do mestre Ivo e da mestra Meire. Ah, mestre, mas o senhor é formado desde 77. Será que o Ivo, será que a Meire tem alguma coisa para ensinar para você? Ou se tem. Muita coisa. Porque eu estou com 60 anos, vou fazer 60 anos, mas eu ainda tenho muito que aprender com a capoeira. E foi nesse jogo sem vaidade em que o José Roberto, o Luiz Roberto e o Éder Roberto criaram a Tríplice Aliança. Então nós preparávamos, fazíamos torneios internos, pegávamos os melhores atletas desses torneios internos e levávamos para o Campeonato Paulista, né? Então, a Benguela tinha lá o peso tal, peso tal, peso tal, peso tal, peso tal, que foi preparado na Tríplice para ir para o Paulista. Império Negro a mesma coisa, Príncipe de Luanda a mesma coisa. Então, isso enriquecia. Os atletas, os alunos, eles treinavam com afinco. Esses dias atrás, ó, nós temos aí a Cris, delegada do Muzenza, né? A graduada delegada. Eu estive no Muzenza esses dias. Cara, me enche os olhos. Você vê o estádio lotado. Lotado, gente do mundo inteiro numa competição. Então isso, ó, para quem tem essa vivência, para quem tem essa vontade, né? E lá tinha capoeiristas não só do Muzenza, tinha de outros grupos também. De vários lugares. Isso é muito importante. Então foi assim que a Tríplice Aliança nasceu. E aí o que acontece? A gente conversa muito hoje, dá muita risada aí, o Badanai. Porque o pessoal começou a reclamar. Poxa, só esses 3 aí, mas nós convidamos todo mundo para entrar. Mas o pessoal falou, não, isso é furada, não vamos entrar nisso. Quando a Tríplice começou a crescer, que o negócio começou a bombar, eles foram reclamar pro meu mestre. Falou, tá vendo? Tá vendo? O Canário, o Badá e o Carioca, com essa Tríplice aí, poxa, fazendo um trabalhinho separado, o negócio. Mas a gente já tinha chamado os caras para participar, mas os caras não quiseram. Mas depois que viram que a coisa estava crescendo, e eu posso dizer com tranquilidade que foi a primeira liga de capoeira da cidade de Santo André. Legal, maravilha. A história sendo contada ao vivo e a cores, né? Agradecer aí o pessoal que está assistindo, o Contreras, o Wendel Claro Martins, Alessandra, Contramestre Brandão, Contramestre Augusto, Vitória Lima, Mestre Doni, Peixe. Vitória Lima é minha filha de capoeira. Vitória Lima é minha filha de capoeira. É a Vitória Manhosa. Treinou um box hoje, deve estar cansada a bichinha. Quase matei a bichinha hoje. Agradecer também o Mestre Badanai, né, que está permitindo a gente contar um pouco da história dele e conhecer um pouco mais sobre a trajetória, né? Muitos capoeiristas não conhecem a trajetória do mestre, da Benguela. Mestre, mais uma
uma dúvida aqui que me surgiu, e aí eu quero ouvir do senhor, né? Eu sou muito parecido com o meu mestre, ou seja, eu ensino para meus alunos aquilo que eu aprendi e eu acredito naquilo que eu aprendi. Né? O meu mestre ele sempre fala assim, ó, tudo que alguém ensina é bom, só que só tem resultado se você praticar aquilo, né? Por exemplo, me lembro quando na USP veio o mestre João Grande, mestre João Pequeno, ou eles deram aquela aula, mas aquilo lá não tem serventia nenhuma se a pessoa não praticar, né? E o mestre Badanai, ele sempre, com a humildade dele, ele fala que ele simplesmente começou a esquematizar os métodos de treinamento para competição e todo mundo sabe que isso resultou em grandes capoeiristas, porque na época o foco era a competição, mas os alunos do mestre levavam isso daí para as capoeiras de rua, para as rodas de rua, né? Então, eu quero ouvir do senhor, mestre, que tem uma bagagem para falar o que eu vou perguntar. Podemos dizer que o mestre Badanai, ele criou uma escola de capoeira? Bom, isso é fácil responder. Eu sou meio turrão nessas questões. Algumas pessoas não gostam da minha fala por causa disso. Então, veja bem, quando você tem a dádiva de conseguir uma sede própria, alunos que seguem o que você ensina e que você faz, alunos que são não a cópia, mas que têm os trejeitos do seu mestre, que aprendem, que principalmente tem o estilo. Então eu digo assim, a Associação de Capoeira Benguela, ela tem um estilo próprio. Ela tem uma maneira própria de ministração. Eu lembro das aulas do Badanai, como eu lembro das aulas, quando eu chegava lá, via Hildebrando ministrando a aula. Eu via Antônio ministrando a aula, Nenê Preto, tem outros que me fogem à memória. Você, Meire, e eu digo assim, puxa vida, né? Mesmo Meire vindo oriunda de um outro grupo, mas quando ela se encaixou aí, ela criou, ela adaptou-se ao estilo Benguela de ser. Então, eu posso chamar de escola de capoeira por tudo isso. O estilo, Boa. a forma de ensino, a forma com que os alunos vestem essa maneira de ser próprios da Benguela, né? E várias... para você ter uma ideia, eu vou dar assim um exemplo bem... Não tem nada a ver, Benguela está muito além disso que eu vou falar. Mas, por exemplo, uma das características da CBC é o toque e o canto. As minhas meninas, os meus meninos tocam bem, cantam bem, jogam também. Mas a maioria deles conseguiu aquilo que o mestre deles sempre fez: cantar, tocar, jogar, né? Então o canto e o toque, as chulas, as ladainhas, os corridos de bimba. Então meus alunos têm essa facilidade. E a escola de capoeira Benguela, se você olhar, é uniforme a forma. É uma forma mais ou menos igual. Você vê a imagem do mestre Badanai em cada um de vocês. Então, com certeza, eu posso dizer que a Associação Benguela é uma escola de capoeira. Legal, mestre. Aproveitar e mandar um abração aí ao mestre Tucano, Catanga de Aruanda, mestre Marcos da Baixada,
Contra a mestre GG, está na área aí também. Minha filha, a Bia Tandara, hoje ela até Grande fez Gegel Baiano. aí. Grande Gegel Baiano, minha filhada Tandara. Eita, maravilha. Ó, deixa eu falar uma coisa, Tucano tá aí? Eu não tô achando Tucano aqui. Tá aí, mestre. Tá aí. Tucano, a sua orelha queimou hoje, hein? Que eu e a Baeté metemos o pau em você hoje, hein? Nós estávamos falando, né? O Tucano foi... Eu tive a dádiva, né? Deus foi tão bom para mim que me deu um aluno chamado Claudemir, que é conhecido como Mestre Tucano. E aí ela estava vendo meu trabalho de mão e tal, e tudo mais e tal, né? Aí a Baeté falou assim, hoje eu sei porque o Mestre Tucano é ligeiro na mão também, né? Ele teve um aprendizado. A gente trabalhava muito mão também por causa do boxe do Pirelli, né? Então a capoeira Império Negro tinha muito isso, né? Muita perna, mas muito braço também. Maravilha, maravilha. Mestre, um dos fatores do sucesso do mestre Badanai é que ele ensinou para a gente, né? Acho que todos os alunos do mestre da aula, sim. Nós somos fiéis ao estágio, né? O mestre Badanai colocou o nosso estágio lá e a gente desenvolve, né? Conta para mim, mestre, esse estágio do mestre Badanai é uma organização que ele pegou do mestre Valdenor ou foi ele que criou? Conta para nós isso aí, se veio do mestre Valdenor isso. Você pode contar um pouquinho para nós? Cada um tem o seu... Cada um dos formados do mestre Valdenor, que são muitos, a capoeira Nova Luanda, ela teve muitos formados e cada um, às vezes, abordou ou fez um estilo próprio, né? Se você vê o jeito de Carioca, Carioca é um camarada extremamente técnico. Sim. Técnico. É um camarada que, na armada dele, você sabe que quando ele dá armada, vai entrar alguma coisa bem técnica encaixando. Né? Nos movimentos que Carioca... Os movimentos que Carioca faz, você sabe que é uma coisa muito técnica, entrada, saída, vai e volta, né? Eu não vou falar do meu estilo de capoeira, mas cada um conhece, né? Quem é mais antigo, né? Eu que tive o privilégio de conhecer você menino, acho que você lembra um pouco do Canário, né? Opa. Cabeludo, magrelo, né? Meio pá virada, mas tudo no samba também, né? No samba a gente fazia um barulho no samba também. Então é assim, eu vejo esse trabalho de estágio do mestre Badanai diferenciado dos outros. Eu acho que esse é uma coisa bem própria que o mestre Badanai, que a Benguela criou, né? Nossos outros irmãos, Besouro Nicomédio, Ousado, né? Luizão Candeias, Celso de Moura, Volkswagen Clube, depois que o mestre Zé Pereira, né? Depois que o Luizão saiu da Volks também, o Celso começou a dar aula lá também. Então, todos nós criamos um estilo próprio de trabalho. Eu, por exemplo, na época que eu me lembro de ter sido um dos primeiros a fazer a lista de golpes com a graduação. Então, na minha época, né, que eu comecei de Império Negro, em 78, era verde, verde, amarelo, amarelo, amarelo e azul, azul. Depois vinham as 3 cores, verde, amarelo e azul. Depois tinha o codinome professor, né, que era verde, amarelo, azul e branco, que foi um dos cordões que eu mais usei, professor Canário, verde, amarelo, azul e branco. Então,
eu desde o verde até o cordão de professor, eu tinha toda a relação de golpes que eu exigia, e hoje trabalho assim também. Eu exigia, né? Então, conforme o aluno ele vai aprendendo as movimentações, ele vai casando os golpes e vai aperfeiçoando isso para a luta na capoeira, Boa. ele vai criando. E aí o mestre, sabiamente, ele vai trabalhando nesse estágio e aperfeiçoando, né? Conforme até o mestre Badanai está colocando aí, conforme a tendência, sem perder a característica da marcialidade. Então isso é muito importante. Isso é muito importante, isso é muito importante. Então o estágio, várias academias têm uma forma diferente. E a Associação de Capoeira Benguela tem a sua forma de estágio próprio do aluno, da forma que o mestre Badanai aprove a ele a fazer dessa forma. Legal, mestre. Mestre, fica sabendo, já que o senhor, no meio da conversa, acabou fechando a tríplice aliança aí, né? Que o senhor citou o nome do mestre Carioca, né? E já fica sabendo, mestre, que quando eu comecei na capoeira, a gente tinha um outro entendimento, né? A gente era adolescente, não tinha esse negócio de quem foi mestre Bimba, quem foi mestre Pastinha, mestre Caiçara. A gente sabia porque o mestre ensinava, mas era muito novo, a gente nem se atentava a esses detalhes. E a gente eu lembro uma das referências nossas, lembro muito do senhor cantando, lembro muito do mestre Carioca, que capoeira, hein? Que capoeira. Me lembro de rodas de capoeira aí, das pessoas que não conheciam o mestre, chegar aí para cima do mestre Carioca e meu mestre falar assim, essa pessoa não sabe para cima de quem que está indo, né? Porque, mas era... Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você lembra da meia-lua de compasso, seu mestre? Essa você lembra, né? Boa, meu mestre eu lembro. O meu mestre, quando eu entrei na capoeira, mestre Badanai, uma coisa que, até quando eu entrei na capoeira, foi uma época que ele estava até machucado. Mas o mestre ele era muito bom de fazer ponte, bênção em ponte. Né? Então, peguei uma época boa ainda do mestre, né? Não. E o interessante, que ele fazia essas pontes, a bênção em ponte, quem jogava com ele, que não conhecia, né, como eu e meus irmãos conhecíamos, falava assim, nossa, que capoeira estilizada, desculpa. Que capoeira estilizada, olha o cara faz umas pontes assim, aí o bobão entrava no embalo desse tal de Badanai e se lascava todo. O mestre Badanai, uma coisa que eu admiro muito e eu sinto orgulho de falar, né, porque é meu mestre, apesar do jeito dele, né, bruto, ele é uma pessoa que se adapta, né? Ele é uma pessoa que vai aprendendo novos conhecimentos e vai implantando. Você tem uma ideia? Quando eu entrei na capoeira, o senhor sabe onde é a Benguela, né? O nosso aquecimento era correr a ponte da divisa das Casas do Bahia, lá na Avenida Sapopemba. Sim. Sabe, né? A gente tinha que correr até lá, bater a mão na ponte e voltar para a academia, correndo, que aí depois ia começar a aula, né? Então, isso é o que nós fazíamos na época, né? Aí chegava na academia e o mestre fazia tudo junto, não pensa que ele mandava fazer, não. Ele ia e a gente tinha que ir atrás dele. E aí, se tivesse 20 pessoas na academia, 30, o movimento que ele desse, todo mundo ia ter que contar 10 para cada lado, no mínimo, né?
Sim. E uma coisa que eu admiro é que o mestre, principalmente nos dias de hoje, ele tem uma capacidade de adaptação muito grande, né? Sem perder o que ele falou, a característica da marcialidade, sem perder o estágio. Mas você vê o mestre dando aula hoje para criança, você pega até o Arthur mesmo, o Arthur tem 7 anos agora, ele dá... Ele desenvolveu, ele fala, pô, eu não vou fazer a mesma coisa que eu fazia porque nós estamos em outros tempos, né? Sim. Mas ele consegue ainda fazer até as próprias crianças fazer um treinamento, digamos assim, um treinamento de capoeira sem sofrer, né? Não é aquele sofrimento mais. A gente que era da competição tinha aquele negócio assim, não, vamos ser difícil no treino para ser fácil na competição, né? E o Messi conseguiu adaptar isso daí para as crianças de hoje, né? Mas já que nós estamos falando de competição, eu queria ver se o senhor lembra de alguma passagem, e se o senhor lembrar, contar para a gente. Conta para nós como que o mestre era na competição. Ele competindo, não ele como mestre. Conta um pouquinho para nós aí, se o senhor se recorda de alguma luta. Então, o que eu me recordo muito, eu volto naquela tecla de novo. Primeiro eu quero só dar um adendo nisso que você falou, de vocês correrem até a ponte, depois voltarem e tal e tudo mais. Os tempos são outros, infelizmente. As coisas mudaram muito. Eu, graças a Deus, sou de um tempo sem mimimi. Entendeu? O bicho pegava. Ai de mim se não obedecesse o meu mestre. Depois que eu me tornei um professor e um mestre, tá aí o Tucano dizendo aí, treinávamos exaustivamente. A gente arrancava o sangue mesmo. Por que que o povo ficava bom? Ficava bom porque o treino era pegado. Eu muitas vezes fui na Benguela e via o estilo, o jeito de Badanai dar aula. Quem ia na Império Negro via o jeito que eu dava aula. Quem ia na Príncipe de Luanda, ali na Vila Guiomar, via o jeito do carioca dar aula. Quem ia em Utinga via o jeito de Besouro dar aula. Quem ia em São Bernardo do Campo, no Alves Dias, via aquele maluco daquele baixinho, daquele ousado da aula. Então, era o bicho pegando. Hoje, eu lembro muito bem que quando eu fui fazer matrícula na Pirelli para treinar boxe com o Carolo, ele odiava a capoeira. E aí o Aldair Macedo falou, ó, esse aqui é o nosso mestre e tal e tal. Aí o Carolo olhou para mim e falou assim, ixi, capoeira, aqui é boxe, aqui o bicho pega e não sei se esse menino vai aguentar não, entendeu? Aí, primeira aula minha, ele falou, bom, faz o seguinte, tá vendo aquele campo de futebol ali? Você vai ficar umas 2 horas correndo lá, se você aguentar, você vai vir treinar comigo. Se você não aguentar, não precisa nem entrar aqui na academia mais. Então, olha só como que eram as coisas. Outra coisa, para mim falar alguma coisa com o mestre, era um respeito muito grande. Capoeirão, bicho pegava, eu ia para Vox, pro Clube da Vox, Badanai também nas rodas, Osado, Carioca, Besouro, Claudião, Carlos Campos, a gente ia para as rodas, o bicho pegava. Mas quando a gente chegava num lugar onde estavam os mestres, nós sentávamos para ouvir. Isso. Eu mesmo sentava para ver Joel cantar e jogar, para ver Miguel Machado socar o pau em todo mundo, Pessoa, Almir, Demir e Valdir, entendeu? Então eu sentava para ver Zé da Volks, para ver Alírio Ferreira, né, para ver Limão, para ver meu padrinho Silvestre,
para ver meu padrinho Tabu. Eu sentava para ver esses camaradas. Eu não ousava cortar um cara desse. Aliás, eu não ousava nem conversar com eles. Era um respeito Então, máximo, né, mestre? máximo, máximo. Hoje em dia, rapaz, o aluno nem presta atenção, não dá. Muito aluno não dá nem atenção para você. Quando você dá uma bronca, o cara não volta mais. É. Entendeu? Mestre, Tem lugar. agradecer a presença aí, ó. Quem está na área, mestre Luizinho. Ih, rapaz, mestre isso aí tem muito. E Isso aí tem muita história para contar do Rio de Janeiro. Terra boa é Rio de Janeiro, né, Luizinho? Mestre vocês dois Luizinho, eu e ele história, no hein, Rio. mestre? No Rio de Janeiro tem muita história, eu e o Luizinho, hein? Mestre Luizinho, grande mestre, grande capoeirista, fera demais, grande Legal, conhecedor. Mestre, Eu tenho o privilégio de ter dado o primeiro pontapé para encaminhar o Luizinho, depois ele rodou o mundo todo, o Brasil inteiro. Eu fico muito feliz com isso. Mas você me fez uma pergunta aí, dá tempo de responder? dá tempo, mestre. O que eu lembro de Badaná em competição é a mesma coisa que eu falei desde o começo. A determinação, né? Não podia vacilar. Era uma rasteira, era uma tesoura, era um martelo, um nocaute valia. O Badá ia para dentro mesmo e o couro comia. Se o cara vacilasse, era nocauteado. Nós tínhamos na nossa equipe um grande nocauteador que era Mestre Tadeu Assunção, entendeu? Aí o bicho pegava. Não, e eu dei azar, né? Essa história eu conto sempre, né? Eu dei azar de uma vez cair no mesmo peso dele. E eu lutando de um lado, ele lutando do outro. Aí ele começou a nocautear todo mundo. Eu falei, é ruim. Tava a torcida da Império Negro, todo mundo lá com bandeira tal e tudo mais. E eu vendo Tadeu nocautear todo mundo. Aí eu peguei e dei um soco na cara do cara que tava competindo comigo, só pra mim ser expulso. Eu falei, não, você é nocauteado aqui, pleno meio Barione. Meus alunos tudo gritando canário, canário. Você nocauteado pelo Tadeu, aqui pro Tadeu, ó. Tadeu era um grande nocauteador. Então nós tínhamos uma equipe. E o mestre Badá era a mesma coisa, cara. O pé entrava. O Badá não alisava ninguém. Aliás, não alisava nem competição e dirá fora de competição. Então, Badá sempre foi. Eu não preciso encher bola dele, não, porque hoje em dia, por tudo que Deus, graças a Deus, deu a ele, esse privilégio de ter uma sede própria, uma academia maravilhosa, uma escola maravilhosa, e ter formados e alunos como você, eu acho que é tudo de bom, eu acho que ele é mais do que merecedor de tudo isso. Então era assim. Badá não tinha conversa. É o que você falou, bicho bruto. Bicho bruto, mas assim, dentro dos seus limites, dentro da esportividade. Dentro da lealdade, né, mestre? Exatamente, exatamente. Então, mestre, essa semana aqui eu estava conversando até com um rapaz que é do Museu de Santo André, um assunto aí muito interessante, porque quando eu falei para ele do mestre Badanai, eu falei, ó, inclusive a academia está completando 41 anos, e aí o cara me perguntou, mas 41 anos do quê? Ela foi fundada e parou, e agora está contando aniversário? O cara não conhece capoeira. Eu falei, não, meu amigo, 41 anos ininterruptos, né? Porque hoje, se eu estiver falando errado, eu quero que o senhor, os mestres que estão aqui, até podem me corrigir, que eu sou fã de vocês, não acho ruim. Mas eu acho que em Santo André, o mestre Badanai, acho que é o único que está há tanto tempo em atividade sem parar em nenhum momento, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Isso é ponto pacífico, isso é tranquilo de falar. Essa semana eu tive o privilégio de bater um papo com o mestre Tucano. É um privilégio sempre falar com o mestre Tucano. E nós estávamos comentando que tem uns camaradas que comemoram 50 anos de capoeira, 50 anos de academia. Aí o cara tem 45 de capoeira, mas ele comemora 50 de academia. Eu falo, essa conta não fecha, esse negócio não bate. Mas a Benguela, ela tem história porque
São 41 anos sem parar da sua fundação, do trabalho criado pelo mestre José Roberto Badanai. Então, é uma conta que bate. Então, não tem o que falar. Não tem o que falar. O camarada se formou e nosso mestre, ele tinha esse negócio, né? Quando eu me formei em 77, o meu mestre olhou para mim e falou: Canário, dá asa, tá na hora de voar. Ué, que eu abri em 78 a Império Negro. Boa, muito bom. Mestre, como o senhor diz, né? Felizmente, 1 hora só não dá para a gente conversar muito. Agradeço aí a presença do senhor. Muito obrigado, senhor, ter cedido o seu tempo para estar contando um pouco do nosso mestre, né? Porque é muito bom a gente ouvir a história de pessoas que presenciaram, né? Então, a gente sempre conhece as histórias porque o mestre conta, mas o senhor contando fica mais agraciado ainda, né? Então, quero agradecer que o nosso tempo falta apenas 2 minutos aí para o encerramento. Eu deixo para o senhor concluir, mestre, tá bom? Muito obrigado aí a todos e é com o senhor. Bom, eu quero também agradecer a todos que participaram, que assistiram, e dizer que para mim é um orgulho imenso fazer parte dessa família. Eu ganhei, há um tempo atrás, a camisa da Benguela, eu tenho ela guardada com carinho até hoje. E aí um dia eu aprontei num batizado, né? Eu cheguei num lugar que as crianças não me conheciam, né? E aí o menino falou assim, ele viu na camiseta, né? Associação de Capoeira Benguela, Mestre Badanai, né? Aí tava aquelas crianças sentadas, aí o menino falou: olha lá o Mestre Badanai, olha lá o Mestre Badanai. Aí o menino que conhecia o Badá falou assim: esse não é o Badá, não. Esse não é o Badá, não. Mestre Badanai é outro. Aí eu olhei e falei: cala a boca, menina, aquele lá é fake. O Badanai de verdade sou eu mesmo. Aí depois ele chegou e eu falei assim, ó, eu já fui apresentado como o Badanai. Ele ria muito, porque graças a Deus, essa amizade é uma amizade que já dura muito tempo. E eu quero agradecer a Deus pela amizade que eu tenho do mestre Badá e de vocês todos da Capoeira Benguela. Muito obrigado. E que a gente continue por muitos e muitos anos. E olha, presta atenção, 2021, nós vamos estar fazendo, com a graça de Deus, muito evento juntos, muitos torneios, muito campeonato. Vem aí a Tríplice Aliança 2021. Maravilha! Pessoal, mestre Badanai, muito obrigado por sua história de vida, de capoeira. E eu quero agradecer a todos que participaram, até a Vaninha de Itatiba, ó, da cidade de Itatiba assistindo aí. E o Ailton, grande tropa. E um beijo para vocês. Fiquem com Deus e que 2021 a gente vem para arrebentar. Tá bom, mestre? Fica com Deus. Obrigado, Deus abençoe. Bye, bye.